Estou aqui chegando no Pérez, aqui no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, para ver a novidade e o sucesso que essa marca está fazendo e bater um papo legal e descontraído com o nosso amigo Jean Paul Maron. Antes de mais nada, muito obrigado, Farah. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Primeiro porque eu admiro muito você como primeiro pessoa, executivo, tudo que você já conquistou. E acima de qualquer coisa, como um grande parceiro nosso, tenho muito orgulho de falar que eu sou parceiro da Macon, né? E um pouco da minha história, né? Eu venho de uma família de imigrantes libaneses, né? Meu pai veio fugindo da guerra para o Brasil quando eu tinha 4 anos de idade. Tenho esse sotaque carioca porque eu fui criado no Rio. E aí o meu pai veio fugindo da guerra, veio para o Brasil com 0 de dinheiro, recomeçando a vida, sem nenhum centavo, para realmente dar um futuro melhor para a família. E aí se mudou para o Rio de Janeiro. E aí o meu pai, muito rapidamente, ele conheceu na época o presidente do McDonald's, né, o Peter Rodenbeck. Eles se conheceram, meu pai contou a história de vida para o Peter. E aí eles conseguiram chegar num acordo, e aí meu pai virou franqueado do McDonald's naquela época no Brasil, e aí ele abriu no Rio de Janeiro a primeira loja. E aí depois o meu pai foi para construir o Outback com o Peter. Então acho que essa coisa de restaurante, fast food, já tá dentro da minha família. Do food service, né? tá dentro da minha família desde pequeno. E aí a gente, enfim, essa foi a história da minha família. E aí eu também trabalhei um tempo em mercado financeiro, e aí em 2015 eu comecei a empreender. Tive um restaurante antes, e aí em 2019 eu criei uma empresa chamada Mimic, que começou como uma empresa que quase que fazia uma franqueadora de marcas para delivery, né? Então a gente encontrava marcas que tinham muito potencial para vender no delivery, que foi o caso do Pérez, a primeira marca que a gente fez na época. E aí, enfim, criamos esse modelo de negócio na época que era de franquear marcas. E aí a gente começou a fazer a operação do Pérez antes da pandemia, e virou o que virou. E aí, ao longo dos anos, a empresa se transformou. Ela virou Ethiopia, que hoje detém 8 marcas dentro do portfólio, e é uma das líderes de venda de marcas de restaurante e delivery no Brasil e talvez na América Latina. Então, a gente é muito forte no segmento de delivery, e com agora também essa atuação de loja física, que é essa expansão que o Pérez está passando nesse momento. E essa criatividade toda aqui, porque a loja, nunca vi uma coisa tão criativa, cheia de detalhes, de coisas pensadas. Como é que surgiu tudo isso? A primeira coisa que acho que eu gosto de refletir é que o mercado ele mudou drasticamente depois da pandemia, né? Sem dúvida. Eu acho na época que o meu pai fez o Outback, que o Peter fez o McDonald's no Brasil, eu acho que presença de marca se resumia muito à expansão geográfica, né? Então, quantas lojas mais geográficas eu tinha, eu conseguia atender o cliente muito bem, e, obviamente, a força de marca era muito relevante, o marketing, o branding muito importante, mas a relação do cliente com a marca era muito mais voltada para aquela relação de consumo numa loja específica. E o que a pandemia causou é que a relação do consumidor com a marca mudou drasticamente, né? Então hoje, com o crescimento do delivery, que hoje já é uma potência no Brasil, é um percentual gigante das vendas. 30% hoje, os dados do Provavelmente, comparável a 5% antes da pandemia. Então o mercado já cresceu 6 vezes, se a gente olhar nessa ótica. E, de fato, a relação do cliente com as marcas mudou. E a função da loja mudou. A loja não pode mais ser vista simplesmente como um ponto de venda. Ela precisa ser vista como um ponto de experiência na nossa visão. Dado que essa é uma realidade atual do mercado, a gente entende que a loja tem que representar uma experiência diferente para o consumidor. Então, abrimos uma loja no aeroporto, e a gente tem a obrigação de fazer uma loja temática para o aeroporto. Certo. Que é o posicionamento do Pérez, que é como a marca se posiciona, né? Então, eu acho que vem muito disso. A gente continua com essa mentalidade, continua pensando da gente seguir essa forma de pensar para lojas futuras. Não sei se todas vão ser temáticas, mas com certeza a gente está num momento ainda de construção de marca, consolidação, e por isso faz muito sentido a gente ter uma loja temática, pensar muito fora da caixa e ver até onde a nossa criatividade nos leva. Não, em seguida a tua tendência, eu acho que a hospitalidade hoje define tudo. Não basta fazer um produto legal. A gente chegou aqui na loja e
voluntariamente, alguns clientes já chamaram o Jean para falar do time, da equipe, do Bom Dia. Falaram que a propaganda de 2 minutos é mentirosa, porque na realidade sai em 1 minuto e meio o lanche. Quer dizer, muito legal. Me dá alguns números aí do Pérez. O Pérez tem 8 pontos de venda de delivery, que são cozinhas que a gente chama de hubs, voltados sempre 100% para delivery. Essas 8 lojas hoje representam a 4ª maior marca de venda de hambúrguer no delivery no Brasil. Tá? Então a gente está entre as 5 maiores marcas de venda de delivery de hambúrguer no Brasil. A gente está fazendo uma ordem de quase 250 mil, 260 mil lanches por mês, assim. São volumes astronômicos de pedidos, principalmente porque são poucas lojas ainda, né? Se a gente comparar com as grandes redes do Brasil, a gente está muito atrás em volume de quantidade de lojas, mas o ponto é que a concentração de demanda e o volume de venda que a gente tem hoje está um volume muito grande, o que fortalece ainda mais a nossa tese de que delivery, com certeza absoluta, é um hábito que chegou para ficar, principalmente agora com novos concorrentes entrando, que vão influenciar ainda mais o hábito de consumo. Então você está falando de um negócio que vende quase 30 toneladas de carne por mês, são 20 toneladas de batata. Então assim, os volumes são realmente astronômicos, assim, pensando no tamanho, na quantidade de lojas que a gente opera, e por isso que realmente layout de cozinha, excelência operacional e a forma como a gente opera tem que ser tipo o centro, tudo gira em torno disso. Porque para a gente poder entregar isso e manter essa característica e essa reputação que a gente tem com o cliente, a única coisa que a gente precisa fazer é ser consistente em relação a isso. E por isso que a gente está todo dia inovando, buscando melhorar nossos processos, buscando realmente a ajuda da Macon, da gente sempre evoluir do ponto de vista de cozinha, porque senão a gente não suporta a demanda que está vindo na nossa direção. Quando a gente se conheceu no Pérez, foi em 2019, né? Uhum. E isso foi pré-pandemia, foi aquele momento. Então, assim, eu acho que é um alinhamento estelar da competência com a pandemia que afetou muito positivamente o crescimento e a explosão do Pérez, não foi isso? Afetou muito e afetou muito a forma de pensar dos empreendedores. Então, eu acho curioso que hoje você chega em qualquer restaurante e já tem uma equipe de filmagem dentro do restaurante filmando os pratos para criar conteúdo para a rede social. Por quê? Porque a relação mudou drasticamente, né? Então, uma coisa que a gente percebeu quando a gente abriu aquela primeira cozinha na Rebouças em 2019, em setembro, foi que a gente tinha uma marca que ia se consolidar num novo canal. Porque quando a gente abriu, sei lá, em 10 minutos e entrou 800 pedidos, isso antes da pandemia, e claramente já tinha uma demanda reprimida gigantesca, e com certeza que aquilo já foi um sinal de alerta de falar assim, putz, tem uma demanda absurda aqui, e isso aqui é um canal que precisa ser explorado muito bem. Então, por isso que eu acho que a pandemia acelerou isso e mudou a relação do cliente com a marca para sempre, né? Hoje você vê vários restaurantes que estão toda hora focando em conteúdo para interagir de um jeito diferente com o seu cliente. Visionário, né, Jean? Visionário. Me diz aí, o que foi teu maior desafio na saída do teu restaurante anterior para entrar nessa nova jornada? Eu acho que são duas coisas, né? Acho que a primeira coisa, com certeza, é a parte operacional. A parte operacional, a concentração de demanda que a gente tem em pequenos horários, ela é muito grande, ela assim, é um volume absurdo. Então a gente teve que evoluir, se adaptar muito, muito rápido. A gente não tinha sistema quando começou a pandemia, a gente não tinha um jeito de olhar para a jornada do cliente, um jeito de avaliar a execução do motoboy, como a gente cuidaria do motoboy, a gente não cuidava dessa entrega. Então aconteceram várias coisas ao longo do caminho, onde a gente teve que evoluir drasticamente do ponto de vista operacional. O segundo ponto é em relação a pessoas e time, né? Quando a gente começou a empresa, eu não podia contratar nenhuma pessoa de mercado que tinha uma experiência prévia a poder trabalhar com esse negócio. E não estou nem falando de operação. Pensa que um negócio de delivery se assemelha muito a como uma empresa de e-commerce olha para o funil de vendas dela. Por quê? Porque a jornada do cliente e o poder de decisão do cliente está muito mais ligado a um negócio de e-commerce do que um negócio de restaurante, de alimentação. Porque se eu me proponho a sair da minha casa para ir num restaurante,
Eu já tomei essa decisão. Agora, quando eu estou num aplicativo e eu estou escolhendo o que comer, o que faz eu querer consumir aquilo? Então, do ponto de vista de gestão de marca, performance e até tecnologia, nós não tínhamos capital humano de mercado para a gente falar assim, não, vou lá, vou contratar alguém bom. A gente formou dentro de casa. E a sorte é que essas pessoas estão com a gente até hoje e que são pessoas incríveis que trabalham com a gente. E a gente, por ter começado em 2019, lá antes da pandemia, acho que a gente conseguiu desenvolver um dos times mais competentes do mercado e pessoas realmente capazes de mexer no ponteiro de venda, de experiência de cliente, operação e toda a experiência tecnológica que nosso time tem dentro da nossa operação. Não, eu tenho certeza disso. Eu fui algumas vezes no escritório e a cultura, a vibra, essa vibe do pessoal, o comprometimento, o pessoal vivencia a marca, né? É um time extraordinário. Eu sempre digo, né? O core de um operador é a hospitalidade, é vender o produto. Uhum. Ele não pode ficar atento a problemas de equipamentos e segurança alimentar. Então, como que a Macon tem te ajudado? Como a Macon te ajuda ou pode te ajudar no futuro? Eu acho que, entendendo primeiro, assim, acho que essa tendência de mercado, que é... Claro que é importante ter uma casca meio que padrão para as minhas lojas, mas eu entendo que se a minha loja é um ponto de experiência, eu preciso me adaptar. Então, pra gente, que a gente pensa em fazer lojas diferentes, a gente tem muita sorte de ter a Macon como parceiro, porque tem muita experiência, muita visão e já fez muita coisa ao longo dos anos, né? Então, a gente tem um parceiro que está aberto a nos ajudar nesse sentido. Mas, realisticamente, no negócio de delivery, principalmente, para cuidar do cliente, a coisa mais importante é a cozinha. Porque no negócio de delivery eu não tenho uma interação com o cliente. E o cliente não vê a fila que ele vê quando ele chega na porta de um estabelecimento físico. Exato. Tá lá, 30 minutos para me entregar, você tem que me entregar. Sem tecnologia, sem inovação, sem uma cozinha eficiente, a gente nunca conseguiria operar. Então, por exemplo, tecnologia não é uma ferramenta. Tecnologia é o que faz a gente poder existir. Mesma coisa layout de cozinha. Porque se eu não tenho um layout que atende a minha demanda, eu não existo. Eu não entrego uma experiência decente para o meu consumidor. Então, nesse sentido, tudo que a gente vê de evolução com a Macon é o que permite que o nosso negócio possa chegar onde a gente sonha que ele possa chegar. Porque é um canal de venda, que é o delivery, que é muito concentrado em venda, onde o cliente está começando a ficar mais e mais exigente. É uma fila virtual, onde eu tenho um tempo de entrega, eu tenho que cumprir, e que realmente, se você não tem isso, se isso não está no core da sua existência como empresa, você não consegue operar. Então, pra gente, a gente coloca a nossa vida na mão de vocês. Dando trabalho pro time lá. Com certeza. Né? A gente gasta muito, muito tempo olhando para layout, para arquitetura, para tudo, porque a gente realmente foca em entregar algo que possa permitir que a equipe possa trabalhar com excelência. Né? Isso que eu acho que é fundamental. Bem, então a gente está dando um tour aqui pela nossa cozinha, nossa operação. Primeira coisa que muito importante, aqui no caso do Pérez, a gente tem uma marca que se posiciona como uma marca que usa ingredientes frescos e naturais, tá? Sem nenhum tipo de conservante e praticamente nada nosso aqui chega congelado, tá? Com exceção das batatas fritas, a gente não tem quase que nada congelado aqui, tá? Então a ideia é ter tudo muito fresco e natural. Por isso a gente tem carnes que são amassadas na mão aqui na chapa, né? E sempre carnes bem fininhas, acho que o cliente do Pérez já conhece, são pedaços bem finos de carne aqui, né? E a gente usa o nosso próprio queijo, então o queijo é uma receita nossa que é pistolada aqui nos lanches, né? Tudo que a Macon desenvolveu pra gente é feito pra gente não perder temperatura. Então a gente tá falando de tudo aquecido, todas as oportunidades que a gente tem pra gente manter a temperatura do lanche e principalmente das carnes fininhas para elas não perderem temperatura, a gente faz. Então a gente tem um foco muito grande pra gente não perder temperatura e ser o mais eficiente operacionalmente. Tanto é que a gente tem um sistema que a gente desenvolveu dentro de casa, que é o nosso sistema de KDS, que é para permitir que a gente possa operar muito bem. E aí, onde a gente finaliza os pedidos aqui, a gente entrega aqui para o pessoal que está aqui montando os lanches, tá? Tudo voltado para velocidade
e sem perder nenhum ponto de qualidade aqui na nossa operação, tá? Então, realmente, a gente é focado em eficiência e qualidade o tempo inteiro. Jean, me fala um pouquinho dos planos para o futuro. Como é que é o Pérez daqui para frente? Eu acho que a gente continua respeitando a dinâmica de mercado, entendendo que delivery sempre vai ser uma coisa que vai fazer parte da rotina da vida dos brasileiros. Então a gente com certeza continua expandindo esse modelo de hubs de delivery, né? Que a gente tem cozinhas separadas para o delivery, que acho que é uma coisa importante. E o Pérez seguir a sua trajetória de crescimento de loja física nesse modelo de experiência, nesse modelo de marcar uma presença na vida do consumidor, né? Então eu acho que o Pérez precisa manter a alma dele, a essência, que é ser diferente, ser único, cuidar da experiência e realmente ir aos poucos fazendo uma expansão que permita que a gente possa respeitar essa relação com o cliente e respeitar essa dinâmica de mercado onde o delivery é muito importante, sem prejudicar a experiência do cliente em alguns casos, onde a gente entender que tem uma demanda muito grande para o delivery. Então acho que a gente está nessa dinâmica. Assim, de Como é que você vê o balanço delivery e loja física? Olha, realisticamente, uma marca como o Pérez, a gente está falando que talvez o delivery representa 60% às vezes. Isso eu estou falando hoje da gente como um todo, né? Que a gente tem várias cozinhas segregadas. Mas se você olhar para uma operação, vamos dizer, uma loja física que faz delivery, eu diria que algo como 30%, 40% é o número que é fair por um bom tempo. Que número de lojas você vê para o Brasil? Vamos lá. Vamos exercitar. Acho que a gente consegue sonhar com algo entre 150, 200 lojas. Acho que é uma coisa que faz sentido, tá? De novo, eu não acho que simplesmente vai cair no nosso colo. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito para poder chegar nisso. E eu sei que passar uma projeção parece tipo, né, assim, uma coisa, você já está imaginando que vai chegar. Não, eu sonho que se a gente trabalhar muito bem, se dedicar e fizer um bom trabalho, acredito que a gente possa chegar nessa quantidade de lojas. E aí são as sensações, né? Primeiro tato, pão quente, depois quando a gente abre o olfato, que o pão quente traz o aroma do pão. Aqui a gente vem no tato e no visual e depois o paladar. Jean, uma mensagem que você quer deixar para empreendedores, para o pessoal que está entrando nesse mercado, para os concorrentes, enfim, uma mensagem do Jean para o food service. Eu acho que você tocou numa coisa que talvez é assim, que com certeza é a coisa mais importante dentro da nossa empresa, que se chama cultura, né? Eu tive a sorte, né, a vida me deu esse presente de ser filho de uma das pessoas mais extraordinárias que já trabalhou na área de food service no Brasil, talvez um dos líderes mais inspiradores da história do Brasil, né, que era o meu pai, o Salim. Uma das pessoas mais competentes, enfim, os adjetivos são inúmeros. E aí, meu compromisso em talvez deixar o meu pai de alguma forma orgulhoso do que a gente está fazendo é de dar importância para uma coisa que é fundamental para uma empresa existir, que é a cultura. E cultura não se constrói em uma reunião ou uma conversa. Cultura demora 5, 10, 20 anos para você consolidar, repetindo, respirando, vivendo as mesmas coisas todos os dias, sem parar, repetidamente, e realmente adorando o processo que é de você falar e viver as mesmas coisas todos os dias. Acreditar. Se não, você entra num caminho onde você quer expandir a sua empresa e que você não consegue olhar tudo toda hora, porque ninguém consegue fazer isso, e a única rede de proteção que você tem para o seu negócio sobreviver é a cultura. Então, para mim, eu acho que se eu tiver qualquer mensagem que falar, é assim, gasta seu tempo construindo uma cultura vencedora que cuida de pessoas,
cuida de processo, cuida de uma mentalidade vencedora e batalha para você deixar isso vivo todo santo dia. E aí você começa a viver as consequências e ver as consequências de você construir isso. Então, para mim, cultura é a parte mais importante do dia a dia. Jean, de libanês para libanês, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Wow.